Fala, querido. Boa noite a todos. E já agradeço a vida em nosso canal. Aqui, Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Daniel Lima, pastor preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Muito bem, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui nessa live, esse podcast. Eu tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas nessa noite. Amém. Hoje o abraço vai para Luiz Ricardo, que mora no bairro Jardim Chapadão, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Matheus Eusébio, que mora no bairro Cidade Singer, Campinas, São Paulo. Meus amigos, continua o sorteio do Pix de 150, viu? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 700. Quando bater, desculpa, de 1 a 700, isso mesmo. Quando bater 1.300 inscritos, a gente vai sortear o Pix de 150. Tá próximo, falta menos que 100. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo Daniel, Daniel 1, Daniel 12, 13 relata: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte, no fim dos dias. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Então, a palavra de Deus, quando Daniel, que é o escritor desse livro, que inclusive é um livro bem profético, um livro que fala sobre perseverança, para que Daniel ele perseverasse até o fim. Então também fala dos últimos dias, né? Que Daniel ele iria perseverar até o fim, mas chegaria um dia também que haveria de haver a ressurreição dos mortos. E Daniel ele perseverou até o fim. Ainda que ele não teve acesso a algumas particularidades, alguns entendimentos sobre aquilo que ele mesmo estava escrevendo. Mas o fato é que Deus falou para ele: persevera até o fim. Então, no momento certo, as profecias iriam ser cumpridas. E ainda existem algumas profecias que ainda serão cumpridas. Algumas já iniciaram, porque o livro de Daniel é um livro escatológico, e muitas ainda vão ser cumpridas ainda. Mas Daniel ele perseverou até o fim, e a mensagem dele ainda é válida, porque quem é o autor é o Espírito Santo de Deus. Amém. Bênção. Meu amigo, qual a mensagem para essa noite? A mensagem dessa noite é Lucas capítulo de número 8 e o versículo de número 22. A palavra de Deus vai dizer que Jesus ele chama os seus discípulos, ele vai dizer a eles: passemos para o outro lado. Então, Jesus entra no barco, os seus discípulos adentram também. Interessante que os discípulos eles tinham experiência em navegação, os discípulos eles eram pescadores, então eles tinham experiência em navegação, em pescaria. Então eles entram num barco, eles vão obedecer a voz de Jesus. Quando nós obedecemos a voz de Jesus, quando Jesus fala passemos para outra banda, Jesus estava dando a garantia que eles iriam chegar do outro lado. Da mesma forma, Deus ele fala conosco que nós vamos chegar do outro lado. Essa mensagem é para você, porque você vai vencer, você vai conseguir chegar. Deus ele tem algo lindo para a tua vida, ainda que você está no início de uma trajetória, mas você vai chegar até o fim. Basta você perseverar, basta você obedecer a voz de Jesus, e os discípulos eles obedeceram a voz de Jesus. Então eles entram no barco, então inicia-se uma navegação, e agora a história vai nos dizer que no mar se levantou uma grande tempestade. Interessante que quando nós falamos de tempestade, algumas tempestades elas são previsíveis, que nós identificamos, nós ligamos a TV, nós recebemos uma mensagem no celular e ali diz que está previsto uma tempestade, está previsto um temporal. Então, é uma tempestade que ela é previsível, que tem como identificar que vai acontecer. Da mesma forma, muitos que erram, muitos que identificam que cometeu algum pecado e sabe que as consequências vão chegar. Sabe que aquela tempestade a qualquer momento ela virá.
Mas algumas tempestades, elas são imprevisíveis, não tem como saber. Nessa tempestade aqui, relatada em Lucas, capítulo de número 8, versículo 22, é uma tempestade que nem os discípulos que tinham experiência em navegação conseguiram identificar, ou seja, era uma tempestade imprevisível. Então eles estão no meio do mar e ali se levanta uma grande tempestade. Mas tem uma coisa, Jesus, ele estava no barco. E quando Jesus está no barco, é garantia de segurança. Quando Jesus está no barco, eles vão chegar do outro lado. Então, Jesus estava no barco e diz a história que Jesus ele estava dormindo na polpa do barco. Naquela época, logicamente, as embarcações não é como hoje, que tinha um leme, que tinha um timão. Naquela época havia os remos, que eram remos direcionais. Então, provavelmente, ali os discípulos eles estavam na parte de trás do barco, com aqueles remos direcionais, e Jesus estava ali, provavelmente no centro ali, dormindo. Mas Jesus ele jamais perde o controle da direção do barco. Embora os discípulos, eu imagino, que os discípulos, por eles terem experiências de navegação, eu imagino eles achando que tinham controle. Da mesma forma, é assim também nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que nós estamos no controle, às vezes nós achamos que se nós estamos dirigindo algo, aquilo realmente vai acontecer, aquilo realmente vai dar certo, não haverá nenhum empecilho, não haverá nenhum obstáculo, mas o fato é que mesmo que Jesus esteja no barco, não quer dizer que nós não vamos ter provações, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade, mas o fato é que se Jesus está no barco, pode ter certeza que nós vamos chegar do outro lado, ainda que existam obstáculos, ainda que existem dificuldades, ainda que existem provações, mas Jesus está conosco, Jesus está com você. Né? Ainda não está nada acabado, né? É necessário nós perseverarmos, ainda que você esteja vivendo tempos de tempestade, ainda que você esteja vivendo tempos difíceis, mas Jesus está no barco. Então aqui os discípulos acharam que eles estavam no controle, mas na verdade o controle sempre está nas mãos de Jesus. Pode ser que a qualquer momento eu e você nós podemos perder o controle da situação. Mas Jesus ele nunca perde o controle. Eu quero te dizer que Jesus ele não perdeu o controle da tua vida, Jesus ele não perdeu o controle da tua história, Jesus ele não perdeu o controle da tua família, Jesus ele não perdeu o controle social, no sentido talvez que você esteja precisando de um emprego, você precisa ser realocado, independente do que for, Jesus ele não perdeu o controle da sua história, da sua vida e também da sua saúde. Pode ser que você esteja ouvindo essa mensagem agora e talvez um médico deu uma notícia, um resultado para você que não te agradou, mas o fato é que Jesus não perdeu o controle. Insista, persevere, não desista, porque Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida. Você vai chegar do outro lado. Então aqui a tempestade se levanta. Os discípulos eles vão ficar com medo, né? Existem muitas situações que o medo ele vem, mas o fato é como que nós vamos reagir quando o medo vem. Os discípulos eles entenderam que Jesus estava no barco, então eles vão despertar Jesus, eles vão clamar, e quando nós clamamos, Jesus ele se levanta. Né? Interessante que neste capítulo vai dizer que o mar, as ondas vão açoitar o barco. Quantas ondas tem açoitado a sua vida? Muitas coisas têm acontecido com você que talvez você fale, olha, isso está me desestabilizando, isso tem saído fora do meu controle.
Mas aqui, os discípulos, eles tiveram medo, mas eles clamaram, eles despertaram Jesus que estava ali dentro do barco. Eu quero te dizer que no meio dessa situação que você está vivenciando, Jesus está com você, basta você clamar a Ele, basta você pedir socorro a Ele, porque se você pedir socorro a Jesus, Ele está pronto a te atender, né? Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio. E aqui os discípulos vão despertar Jesus. Então, o capítulo 8, versículo 22, vai dizer, neste capítulo, que se levanta uma tempestade. Mas quando se levantar uma tempestade, também Jesus ele se coloca de pé. Eu quero profetizar na tua vida que Jesus ele está se colocando de pé e fazendo acalmar essa tempestade. Essa tempestade não é para fazer com que você morra, essa tempestade não é para que você desista, essa tempestade não é para fazer com que você deixe de sonhar, mas essa tempestade veio, mas Jesus ele se levantou e ele vai acalmar essa tempestade. É profético para a tua vida. Jesus vai acalmar a tempestade. Interessante que a tempestade se levanta e Jesus ele se levanta também. Então Jesus ele se levanta e ele vai dar uma ordem. Eu falei aqui alguns minutos anteriores que a onda estava assolando o barco. Então, de maneira prioritária, nós entendemos que o que estava fazendo com que o barco fosse à deriva, que o barco afundasse, eram as ondas. Mas o fato é que Jesus ele deu uma ordem primeiramente ao vento. E ele vai dizer: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Então, a ordem primeira foi para o vento. Existe causa e existe efeito. Às vezes nós achamos que o problema é às vezes nós achamos que é alguém da nossa família, às vezes nós achamos que é no emprego, às vezes nós colocamos que o problema é aquela pessoa, é A ou B, mas na verdade existe uma causa. Às vezes pode ser que por detrás desse efeito que eu estou dizendo que é a causa, às vezes é o inimigo da tua alma, né? Usando uma pessoa para desestabilizar você, né? Mas a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, é contra as potestades do mal, é contra o inimigo que está lutando contra você todos os dias, mas tem alguém que está com você. E Jesus ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Nós vamos vencer porque Jesus ele está conosco. E Jesus ele vai dar uma ordem ao vento: cessa-te. E depois ele vai dar uma ordem ao mar: acalma-te. Então Jesus ele coloca tudo no seu devido local, na sua devida ordem. E ele faz cessar a tempestade. A tempestade vai cessar na tua vida. Talvez você esteja dizendo: mas como que eu vou vencer? Né? Esse barco ele vai naufragar. Mas Jesus está dizendo nesta noite para você: o mar, ainda que esteja revolto, ainda que a onda esteja assolando o teu barco, ainda que a tempestade esteja forte, Jesus ele se levanta e ele faz cessar essa tempestade. Tem pessoas que, durante a tempestade, Jair, tem pessoas que querem sair fora do barco. Vou sair fora da igreja, eu vou abandonar tudo, eu vou largar o emprego, eu vou largar a família. Tem pessoas que em meio à tempestade querem largar tudo, querem desistir de tudo, mas Jesus fala com você: não faça isso, porque eu estou no controle e eu faço cessar essa tempestade. A tempestade cessou. E agora, sempre depois de uma tempestade,
vem a bonança. Não existe tempestade que dure para sempre. Provavelmente você já ouviu notícias de muitos lugares que tiveram tempestade. Mas nenhuma delas foi duradoura ou foi para sempre. Sempre a tempestade, ela tem um tempo de início e um tempo de fim. E a tempestade cessou. Eu quero profetizar na tua vida que essa tempestade, ela cessa porque Jesus está com você. Então aqui, a tempestade cessou. Interessante que depois vem um período de bonança. Eu quero profetizar também período de bonança sobre a sua vida. Você que tem vivido tempos de tempestade, tempos difíceis, que você pensou em desistir, mas Jesus te deu força, Jesus se levantou em meio a essa tempestade e colocou o fim nela. Então Jesus, ele está com você e está te ajudando. E aí vem o período de bonança. Então está chegando o tempo de bonança para a tua vida. E depois do tempo de bonança, Deus, ele sempre tem propósito. Pode ter certeza que Deus, ele tem propósito na tua vida. Porque ele disse, passemos para outra banda. Então, com certeza, eles iriam chegar do outro lado, porque quem prometeu foi Jesus. Quem fez a promessa para você foi quem? Se foi Jesus, vai acontecer. Interessante que, para finalizar aqui, toda tempestade, ela vem e ela cessa. Mas aqui, eu imagino os discípulos, quando acabou a tempestade, que quando vem aquele período de bonança, né, a Bíblia vai dizer que o barco, ele estava enchendo de água, porque iria naufragar realmente, mas Jesus não permitiu. Então, o que provavelmente eles fizeram? Eles tiveram que, quando cessou a tempestade, eles tiveram que tirar aquela água, né, de dentro do barco. Isso quer dizer que a nossa vida, ela também precisa de equilíbrio. É por isso que você precisa, às vezes, tirar o que está atrapalhando, tirar aquela água que está fazendo com que o barco fique desestabilizado, que perca o equilíbrio. Tem coisas que na sua vida parece que está tudo desequilibrado. Às vezes você precisa tirar aquilo que não agrada a Deus, você precisa tirar aquilo que está fazendo com que você não avance, aquilo que faz com que você não venha prosseguir. Então vai tirando essa água desse barco. E aí o período de bonança. Está chegando um tempo de bonança para a tua vida. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Jair, por essa oportunidade tão rica de propagar o Evangelho. Muito obrigado ao programa, ao canal, né? Que esse canal continue prosperando e eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer coisas grandes através desse programa, que essa mensagem vai chegar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pastor Daniel, muito obrigado, viu? Deus abençoe grandemente o senhor e a família do senhor. Daniel Lima, pastor preletor, dirige a igreja de Belém, Residencial Cosmo, Campinas, São Paulo. Casado com Alessandra Lima, reside no Jardim Florense 1, Campinas, São Paulo. Meu amigo, se desejar, quer deixar o contato do irmão para pregar nas igrejas aí? Então, geralmente nós não estamos atendendo o convite, uma vez que nós dirigimos congregação sempre às terças, a quintas, sábado e domingo. Nós já estamos compromissados com a igreja local do Residencial Cosmo, a de Belém, né, Campinas. Nós temos nosso pastor, que é o nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire da Costa. Temos um pastor supervisor, que é o pastor Eliezer Freitas. Então, infelizmente, nós não atendemos alguns convites devido à nossa agenda já ser lotada devido aos compromissos da igreja mesmo. Amém. Deus abençoe. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Gostaria de mandar um abraço à minha esposa, Alessandra, aos meus filhos Vitor, Vinícius e também à minha nora Duda, minha família mais perto de mim, meus pais, Cícero e Antônia. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe grandemente. Meus amigos, participe com a gente do nosso programa. Para mim é um prazer cada participação de todos aqui, viu? O que fazemos aqui não é para o Jair, não é para o Daniel, mas sim para o reino de Deus. Às vezes, eu já comentei algumas vezes, não é nem desculpa. É para ter uma gravação por semana, mas a situação não é tão fácil. Esse mês mesmo a gente colocou bem pouco, é a segunda gravação que vai ao mês.
nesse mês agora. Mas a gente estando em falta, você pode ir lá em post, pode ir lá que vai ter tipo como eu posso te falar, umas reprises na mensagem, na educação ou na música, entendeu? Então a gente está sempre trabalhando para trazer o melhor e arrumar participante a participar do programa abençoado. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço também para a Josafá Silva, que mora no bairro Ademar de Barros, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Samuel Isaac, que mora no bairro Porto Seguro, Campinas, São Paulo. Desde já, até a próxima. Fica com Deus.